Noiva grávida descobre traição na véspera do casamento. Pegou o celular e gravou tudo. No dia seguinte, na igreja, o que ela fez ninguém estava preparado para ver. Camila alisou o vestido branco, sentindo o peso suave do tecido sobre a barriga de 7 meses. O volume, que antes a preocupava, agora era seu maior orgulho, um lembrete constante da vida que florescia dentro dela. Aurora. O nome que ela e Rodrigo escolheram juntos, numa tarde preguiçosa de domingo, enquanto sonhavam com o futuro. Da janela do seu quarto na casa dos pais, ela via a movimentação no jardim, as luzes, as flores, os últimos ajustes para a cerimônia que aconteceria em menos de 24 horas. Tudo parecia um sonho, meticulosamente planejado para ser o dia mais feliz da sua vida. Rodrigo era a personificação do homem perfeito. Aos 35 anos, era um empresário bem-sucedido em Belo Horizonte, com um sorriso que desarmava e uma gentileza que parecia inata. Ele a tratava como uma rainha, não com gestos grandiosos e vazios, mas com os pequenos detalhes que realmente importam. O bilhete deixado no travesseiro, a forma como sua mão sempre encontrava a dela no cinema, o jeito como ele falava sobre nosso futuro, com um brilho nos olhos que parecia a mais pura verdade. Para a família de Camila, ele era mais que um genro, era a resposta às suas preces, o homem que finalmente daria à sua filha a felicidade e a segurança que ela merecia. Aos 29 anos, Camila sentia que todas as peças da sua vida estavam finalmente se encaixando. A gravidez, embora não planejada, foi recebida com uma alegria contagiante por Rodrigo. É um sinal, meu amor, ele disse, ajoelhando-se diante dela, não para pedi-la em casamento, pois isso ele já havia feito, mas para beijar sua barriga ainda lisa. Um sinal de que nascemos para ficar juntos, para construir nossa família. Como duvidar de palavras ditas com tanta convicção? A festa em sua casa era um reflexo dessa felicidade coletiva. Tios, primos, amigos de infância, todos reunidos, celebrando o amor que viam florescer. O som das risadas se misturava à música ambiente, criando uma sinfonia de alegria. Camila observava tudo com um sorriso sereno, a mão repousando protetoramente sobre Aurora. Ela se sentia completa, amada, segura. Era um conto de fadas, e ela era a princesa prestes a viver o seu felizes para sempre. No entanto, mesmo no mais belo dos jardins, uma semente de dúvida pode encontrar terra fértil. E essa semente estava sendo cultivada silenciosamente no coração de Larissa, sua prima e madrinha. Larissa, com seu olhar aguçado e uma intuição que raramente falhava, via algo que os outros, inebriados pela felicidade do momento, não conseguiam enxergar. Não era nada concreto, apenas uma sensação, um arrepio na espinha toda vez que Rodrigo sorria de um jeito um pouco forçado demais, ou quando seu olhar se desviava por um segundo a mais do que o necessário. Ela via microexpressões, hesitações quase imperceptíveis que quebravam a fachada do noivo perfeito. Larissa sabia que compartilhar suspeitas sem provas seria cruel, um ato de sabotagem na véspera do dia mais importante da vida de Camila. Acusar o homem que sua prima amava, o pai de sua filha, seria como jogar uma bomba no meio da festa. Mas o silêncio também a consumia. Ela se sentia cúmplice de algo que não compreendia, mas que seu instinto gritava ser perigoso. Foi então que uma ideia, disfarçada de gesto romântico, tomou forma em sua mente. Ela se aproximou de Camila, que conversava animadamente com uma tia sobre os preparativos do quarto do bebê. Com um sorriso cúmplice, Larissa a puxou para um canto mais reservado. "Cami, tive uma ideia que você vai amar", começou, a voz cheia de um entusiasmo calculado. "O Rodrigo está lá no flat que alugou na Savassi, não é? Para ter a tal noite do noivo em paz." Camila assentiu, achando graça da formalidade do noivo. "Sim,
Ele disse que precisava de um tempo para relaxar e se preparar mentalmente. Bobo, né? Nada bobo, é tradicional, corrigiu Larissa, entregando-lhe uma pequena caixa de veludo. Eu comprei um presente para ele, um par de abotoaduras personalizadas e essa lingerie para você, e acho que seria muito mais especial se você entregasse a ele e dissesse que logo mais vocês serão um casal oficial. Escreve uma cartinha de última hora, algo bem íntimo, dizendo o quanto está ansiosa por amanhã. Imagine a emoção dele ao receber isso de você, pessoalmente, horas antes de se encontrarem no altar. É o tipo de coisa que os casais contam para os netos. Diz, a sugestão aqueceu o coração de Camila. Era de fato um gesto incrivelmente romântico. Uma última declaração de amor antes de se tornarem marido e mulher. Ela abraçou a prima com força. Lari, que ideia maravilhosa. Você sempre pensa em tudo. Ele vai adorar. Tenho certeza que sim, respondeu Larissa, o sorriso mal escondendo a tensão em seus ombros. Vá agora, enquanto ainda não está muito tarde. Será a surpresa perfeita. Enquanto Camila subia para o quarto, o coração transbordando de amor e ansiedade, para escrever a carta mais sincera de sua vida, Larissa ficou para trás, observando-a se afastar. Um nó se formou em sua garganta. Ela não queria estar certa. Rezava para que sua intuição, pela primeira vez, estivesse redondamente enganada. Rezava para que Camila chegasse ao flat, entregasse o presente, recebesse um beijo apaixonado e voltasse para casa com a certeza de que seu conto de fadas era real. Mas no fundo, ela sabia que não estava apenas sugerindo um gesto romântico. Estava entregando a Camila a chave, não apenas do flat, mas da verdade. E torcia para que a prima tivesse forças para abrir a porta, qualquer que fosse a cena que encontrasse do outro lado. O palco para a maior reviravolta da vida de Camila não estava sendo montado na igreja, mas naquele exato momento, numa decisão que mudaria tudo para sempre. Com o coração aos pulos, uma mistura de excitação romântica e a alegria de uma surpresa bem planejada, Camila dirigiu pelas ruas de Belo Horizonte em direção à Savassi. A pequena caixa de veludo, a lingerie e a carta escrita às pressas estavam no banco do passageiro, um testemunho silencioso de seu amor. Cada palavra que ela havia derramado no papel parecia pequena perto da imensidão de seus sentimentos. Ela imaginava a expressão de Rodrigo, a surpresa genuína, talvez uma lágrima discreta de emoção. Ele a abraçaria forte, diria que era a mulher mais incrível do mundo e que mal podia esperar por amanhã. Essa era a cena que se repetia em sua mente, um filme particular que a fazia sorrir sozinha no carro. O prédio onde Rodrigo alugara o flat era moderno e imponente, um símbolo do sucesso que ele tanto se orgulhava de ter construído. Ela cumprimentou o porteiro com um aceno familiar, pois já estivera ali antes, e subiu pelo elevador silencioso. O corredor do 6º andar era acarpetado, abafando o som de seus passos e amplificando as batidas de seu próprio coração. Parou em frente à porta do apartamento 603. Por um instante, hesitou. Talvez devesse apenas deixar o presente na portaria? Não, a ideia de Larissa era sobre o gesto, o contato, a surpresa pessoal. Ela respirou fundo, o sorriso voltando aos seus lábios, e ergueu a mão para bater, mas sua mão congelou no ar. Um som atravessou a madeira maciça da porta, um som que não pertencia ao seu filme particular. Era uma risada feminina, alta e desinibida, seguida por uma voz masculina que ela conhecia melhor que a sua própria, a voz de Rodrigo. Mas não era a sua risada de alegria, era algo mais cru, mais solto. Camila franziu a testa. Ele não estava sozinho. Talvez um amigo, um padrinho, tivesse passado para lhe fazer companhia. Era uma possibilidade, mas a risada feminina não parecia a de um amigo. Ela recuou um passo,
a confusão começando a corroer a certeza que a trouxera até ali. O instinto, aquela voz interna que tantas vezes ignoramos, gritou. Algo estava errado. O ar pareceu ficar mais denso, mais difícil de respirar. Ela se aproximou novamente da porta, desta vez não para bater, mas para ouvir. Colou o ouvido na madeira fria, o coração agora martelando contra suas costelas com uma violência assustadora. E então ela ouviu de novo. Desta vez, não era uma risada. Era um gemido, um som baixo, íntimo, inconfundível. Um som que fez o sangue de Camila gelar nas veias e o chão parecer desaparecer sob seus pés. O presente em sua mão pareceu pesar 1 tonelada. A carta, com suas palavras de amor eterno, agora parecia uma piada de mau gosto. O ar escapou de seus pulmões num silvo mudo. Não podia ser. Era um engano, um mal-entendido. Talvez a televisão estivesse ligada num filme. Sim, devia ser isso. Rodrigo gostava de filmes de ação, barulhentos. Mas a voz dele veio em seguida, clara, próxima, cortando o ar e rasgando o véu da negação de Camila. Calma, meu amor, calma. Assim você me desmonta antes da hora. A voz feminina riu de novo, um som que agora parecia arranhar os ouvidos de Camila. E não é essa a intenção? Um último teste antes do grande dia? O mundo de Camila começou a desmoronar. A estrutura de seu conto de fadas, construída com tanto cuidado, com tanto amor, começou a rachar. Cada palavra que eles trocavam era um golpe de marreta nas fundações de sua vida. Tremendo, ela pegou o celular no bolso. Suas mãos mal obedeciam, os dedos escorregadios de um suor frio. Ela não sabia por que estava fazendo aquilo. Era um impulso, uma necessidade desesperada de provar a si mesma que não estava enlouquecendo. Abriu o aplicativo de gravação de voz e apertou o botão vermelho. O aparelho, silencioso, começou a capturar a destruição de seu futuro. Você é inacreditável, disse a voz de Rodrigo, seguida pelo som de um beijo estalado. Mas e amanhã? E a noivinha grávida? O termo noivinha grávida, dito com aquele tom de desdém, atingiu Camila como um soco no estômago. Ela levou a mão livre à barriga, um gesto protetor, como se pudesse impedir que aquelas palavras horríveis chegassem até a Aurora. Ah, Camila, a mulher respondeu, e a familiaridade em sua voz fez um novo tipo de terror percorrer a espinha de Camila. Ela conhecia aquela voz. Conhecia muito bem. Ela não precisa saber. Ela acredita em qualquer coisa que você diz. É o bibelô perfeito para a sua estante de homem de família bem-sucedido. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da respiração ofegante de Camila e pelo zumbido em seus ouvidos. Então, a voz de Rodrigo, a mesma voz que lhe prometera o mundo, que lhe dissera que ela era seu futuro, proferiu a sentença que selaria seu destino. É exatamente por isso que eu vou casar. O bebê me dá a desculpa perfeita. A família, a imagem, tudo se encaixa. E depois que o anel estiver no dedo dela e o meu nome na certidão do nosso filho, aí, meu amor, eu terei controle sobre tudo. O dinheiro, os negócios, a vida dela. Ela nunca vai ter coragem de me deixar não com um filho nos braços. Vai ser a esposa perfeita, dócil, em casa, cuidando do herdeiro, enquanto nós continuamos nos divertindo. A mulher completou, a voz carregada de malícia. Exatamente, como sempre fizemos. E Camila sentiu o gosto amargo da bile subir por sua garganta. O choque era tão intenso que a dor física se manifestou. Uma pontada aguda em seu ventre que a fez se curvar. Ela se apoiou na parede do corredor para não cair, o celular ainda gravando, a mão ainda agarrada à caixa de veludo. O homem com quem ela iria se casar em poucas horas não a amava. Ele a via como um peão em seu jogo, um meio para um fim. A gravidez não era um sinal do destino. Era uma ferramenta de controle. Seu amor, sua dedicação,
sua família. Tudo era uma farsa, um cenário cuidadosamente montado para a peça de teatro de Rodrigo. E a mulher que ria de sua ingenuidade, que a chamava de bibelô, quem era ela? Camila forçou sua mente a trabalhar, a atravessar a névoa de dor e traição. A voz era tão familiar. E então, como um relâmpago que ilumina uma paisagem de horror, ela soube. Você só precisa ter cuidado amanhã, Marcela, disse Rodrigo. Haja como a madrinha. Chore de emoção se for preciso. Você é boa atriz, Marcela. O nome explodiu na mente de Camila com a força de uma bomba. Marcela, sua amiga, uma de suas melhores amigas, a mulher que a ajudou a escolher o vestido de noiva, a mulher que organizou seu chá de bebê, a mulher que estaria ao seu lado no altar, segurando seu buquê, testemunhando seus votos. Marcela, que a abraçara na noite anterior, dizendo o quanto estava feliz por ela e Rodrigo. A traição já era um abismo, mas descobrir que a outra mulher era alguém em quem ela confiava, alguém que chamava de amiga, transformou o abismo num vácuo infinito que ameaçava engolir tudo o que ela era. Camila não conseguia mais respirar. O ar do corredor parecia tóxico. Ela interrompeu a gravação, guardou o celular no bolso com um movimento robótico. Seu corpo se movia por puro instinto de sobrevivência. Ela se virou e caminhou de volta para o elevador, cada passo um esforço monumental. Não havia lágrimas. O choque era tão profundo, a dor tão avassaladora, que secou todas as suas fontes. Ela era uma casca vazia, uma espectadora de sua própria demolição. Dentro do elevador, ela se olhou no espelho. Viu uma mulher pálida, de olhos arregalados e vazios, segurando uma caixinha de veludo. A noiva feliz de minutos atrás havia desaparecido, substituída por essa estranha que carregava o peso de uma verdade insuportável. Ao chegar ao térreo, ela passou pelo porteiro sem vê-lo. O mundo exterior parecia distante, abafado, como se ela estivesse submersa. Sentada no carro, no silêncio do estacionamento, ela finalmente soltou a caixa de presente. Ela caiu no banco do carro com um baque surdo. Camila ficou ali, parada, as mãos no volante, olhando para o nada. O som do áudio ecoava em sua mente, cada palavra, cada risada, cada gemido, gravado a ferro e fogo em sua memória. A dor veio em ondas. Primeiro, a incredulidade. Depois, a negação. E, finalmente, uma fúria fria e cortante começou a subir de suas entranhas. Uma fúria que não era barulhenta nem histérica, mas silenciosa, precisa e letal. Eles a chamaram de bibelô, de noivinha dócil. Acharam que podiam controlá-la. Acharam que ela era fraca. Rodrigo achava que o casamento e o bebê seriam suas correntes. Ele não poderia estar mais enganado. Naquele momento, no silêncio de seu carro, com o coração em 1000 pedaços, Camila sentiu algo novo nascer dentro de si, ao lado da vida de sua filha. Não era desespero, era determinação. Eles não veriam suas lágrimas, não teriam a satisfação de vê-la desmoronar. Eles queriam um espetáculo? Teriam um, mas o roteiro não seria mais o de Rodrigo. O roteiro, a partir daquele instante, seria dela. E o ato final seria algo que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ver. O caminho de volta para casa foi um borrão. As luzes da cidade, que antes pareciam celebrar seu futuro, agora eram apenas manchas de cor sem sentido num mundo que havia perdido toda a sua forma. Camila não chorou. As lágrimas pareciam um luxo, uma liberação de emoção que ela não podia se permitir. A dor era tão profunda, tão absoluta, que se transformou em algo diferente. Uma clareza gelada, uma lucidez cortante que afiou sua mente e endureceu seu coração. O choque havia passado, dando lugar a uma calma assustadora, a calma que precede a tempestade perfeita. Ela não era mais a noiva sonhadora. Era uma estrategista. E o campo de batalha seria a sua própria vida.
Ao entrar na casa dos pais, o som da véspera de festa ainda ecoava, mas para Camila era como ouvir uma gravação de um tempo distante, de uma outra vida. Ela conseguiu forçar um sorriso para a mãe, que veio ao seu encontro com um olhar preocupado. "Está tudo bem, minha filha? Você está tão pálida." "Só um pouco cansada, mãe. A emoção, a gravidez. Vou subir para descansar um pouco antes do jantar", mentiu Camila, a voz firme, sem um pingo de tremor. A facilidade com que a mentira saiu de seus lábios a surpreendeu. Era como se uma nova parte dela, uma parte que ela não conhecia, tivesse assumido o controle. Trancada na segurança de seu antigo quarto, ela não se permitiu desmoronar. Não olhou para o vestido de noiva pendurado na porta, um fantasma branco de promessas quebradas. Em vez disso, sentou-se em sua escrivaninha, o mesmo lugar onde fizera lições de casa e escrevera segredos em diários na adolescência. Pegou o celular, ouviu a gravação uma única vez mais, não para reviver a dor, mas para solidificar sua resolução. Cada palavra de Rodrigo, cada risada de Marcela era combustível para o fogo que agora ardia dentro dela. Apagou a gravação do celular, mas não antes de salvá-la em 3 lugares diferentes. Em seu e-mail, numa nuvem de armazenamento e num pequeno pendrive que guardou no fundo de uma gaveta. Provas, evidências, munição. Seu primeiro telefonema não foi para uma amiga, não foi para sua mãe, não foi para confrontar o traidor. Foi para o homem que sempre fora sua rocha, seu protetor, além de seu pai, seu padrinho, Ricardo. Um homem de negócios astuto, de poucas palavras, mas de uma lealdade inabalável à sua família. Ele também era, por ironia do destino, um dos primeiros e mais importantes investidores da empresa de Rodrigo, convencido pelo próprio Ricardo a apostar no futuro genro brilhante. Ele atendeu no segundo toque. "Camila, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem com o bebê?" "O bebê está bem, padrinho." "Eu não estou", disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma urgência que fez Ricardo se calar do outro lado da linha. "Preciso que me faça um favor enorme, e preciso que confie em mim sem fazer perguntas. Pelo menos, não por enquanto." Houve uma pausa. Camila podia imaginá-lo do outro lado, a testa franzida, o instinto de homem de negócios já em alerta. "Estou ouvindo. Quero que você retire cada centavo que investiu na empresa do Rodrigo. E quero que faça isso amanhã, logo no primeiro horário. Ligue para os outros investidores que você conhece, os que entraram por sua causa. Diga que você está saindo, que perdeu a confiança no negócio. Eles seguirão o seu exemplo. Crie uma onda de retiradas. Quero que o castelo de cartas dele comece a desmoronar antes mesmo que ele perceba o que o atingiu." O silêncio na linha era pesado. Ricardo não era um homem de agir por impulso. Sua fortuna fora construída com base em lógica, dados e uma aversão a dramas. O que Camila estava pedindo ia contra todos os seus princípios de negócios. Mas ela não era um negócio, ela era sua afilhada. "Camila, isso é drástico. Isso pode quebrar a empresa, quebrar o Rodrigo. O que aconteceu?" "Amanhã na igreja você vai entender tudo", respondeu ela, a voz firme como aço. "Até lá, eu só te peço isso. Confie em mim. Pela consideração que você tem pela minha mãe, pelo amor que você sempre disse ter por mim, faça isso, por favor." Ela não precisou dizer mais nada. A seriedade em sua voz, a ausência de histeria, a precisão cirúrgica do pedido, tudo isso dizia a Ricardo que algo fundamental havia se quebrado. Não era um capricho de noiva, era uma ordem de batalha. "Considere feito", disse ele por fim. "Primeira hora da manhã. Ninguém vai saber que a ordem veio de você." Camila desligou, uma pequena parte da pressão em seu peito se aliviando. O primeiro pilar do império de Rodrigo estava minado. Agora, o segundo, o pilar legal. Sua próxima ligação foi para sua advogada,
doutora Helena, uma mulher conhecida por sua eficiência implacável e discrição. Eram quase 8 da noite, mas Camila sabia que Helena sempre atendia clientes em crise. Doutora Helena, é a Camila. Preciso de um serviço urgente. Camila, achei que a essa hora você estaria flutuando de felicidade. O casamento é amanhã, não é? Meus parabéns. Não haverá casamento, disse Camila, a frase caindo como uma pedra no silêncio. Pelo menos não um casamento legal. Eu sei que já assinamos os papéis no cartório. A certidão já deve estar pronta para ser liberada após a cerimônia religiosa. Eu quero que você cancele, anule, rasgue, faça o que for preciso para que legalmente eu não seja esposa de Rodrigo nem por um segundo. Doutora. Helena, acostumada a reviravoltas, apenas fez uma pausa antes de mudar completamente o tom. Entendido. Isso requer uma ação imediata no primeiro minuto em que o cartório abrir amanhã. Vou precisar de uma justificativa, uma procuração sua. Você terá tudo o que precisa, interrompeu Camila. Prepare a papelada. Eu assino digitalmente hoje à noite. A justificativa você ouvirá amanhã, junto com o resto dos convidados. Apenas garanta que quando a cerimônia na igreja terminar, eu saia de lá tão solteira quanto entrei. Não se preocupe, Camila. Se você não quer ser casada, você não será. Vou cuidar de tudo pessoalmente, garantiu a advogada, a voz agora exalando competência e solidariedade. Com os 2 pilares, o financeiro e o legal, prontos para ruir, Camila sentiu uma exaustão profunda tomar conta de seu corpo. Mas ainda havia a festa de despedida de solteira lá embaixo. Havia sua família. Havia Marcela, que com certeza estava lá, rindo e celebrando a felicidade da amiga que estava traindo. Camila precisava descer, precisava encarar o inimigo. Ela se olhou no espelho, lavou o rosto, passou um pouco de maquiagem para esconder a palidez mortal. Praticou um sorriso. Era uma máscara frágil, mas serviria. Desceu as escadas e a primeira pessoa que viu foi ela, Marcela. Linda num vestido esvoaçante, uma taça de champanhe na mão, ela veio em direção a Camila com um sorriso radiante. Cami, onde você estava? Estávamos preocupados, disse ela, tentando abraçá-la. Camila deu um passo para trás, um movimento sutil, quase imperceptível para os outros, mas que fez Marcela parar. Fui tomar um ar. Precisava de um momento sozinha, respondeu Camila, o sorriso fixo no rosto. O olhar de Marcela vacilou por uma fração de segundo. Ah, claro, a ansiedade de noiva, é normal, mas amanhã será o dia mais perfeito da sua vida, você vai ver. Eu não tenho dúvida de que será um dia inesquecível, replicou Camila, olhando diretamente nos olhos de Marcela. Naquele olhar, ela deixou vazar uma minúscula faísca da fúria gelada que a consumia. Foi o suficiente. Marcela desviou o olhar primeiro, desconfortável, e tomou um gole de sua bebida. O resto da noite foi um borrão de atuações. Camila conversou, sorriu, aceitou os parabéns, falou sobre o bebê. Cada interação era um esforço hercúleo, mas ela se manteve firme. Agiu com uma calma que beirava o sobrenatural. Ninguém desconfiou. Ninguém viu as rachaduras sob a maquiagem. Ninguém sentiu o gelo em seu coração. Ela era uma atriz no palco de sua própria tragédia, preparando silenciosamente o cenário para o ato final. Em meio à cacofonia de felicitações forçadas, um par de olhos observava Camila com uma atenção diferente. Larissa, a arquiteta daquele desastre involuntário, sentia um frio na boca do estômago. Ela via a máscara que a prima usava. Conhecia Camila bem demais para não notar a rigidez em seu sorriso, a ausência de luz em seus olhos, a forma como seu corpo se mantinha ereto, como um soldado em território inimigo. Quando Camila se esquivou do abraço de Marcela, Larissa viu. Quando Camila sustentou o olhar da amiga com uma frieza que não lhe era natural, Larissa entendeu. Sua intuição não estava errada. O pior havia acontecido. Um sentimento de culpa a invadiu.
mas foi rapidamente substituído por uma admiração apreensiva. Camila não estava chorando no quarto, estava se armando. Larissa decidiu ali, em silêncio, que seu papel não era mais o de questionar, mas o de apoiar. Ela esperaria. Seria a retaguarda silenciosa para o que quer que a prima estivesse planejando. Por volta das 10 da noite, Camila ergueu a mão, pedindo a atenção de todos por um breve momento. A música diminuiu. Queridos amigos, família, obrigada por estarem aqui. Meu coração está transbordando, disse ela, a voz soando incrivelmente sincera. Mas agora, a noiva e a Aurora precisam descansar. Quero estar impecável para o meu grande dia amanhã. A frase foi recebida com aplausos e assobios. A manhã seguinte raiou com uma luz clara e impiedosa. Para o mundo, era o dia do casamento de Camila e Rodrigo. Para Camila, era o dia do julgamento. Seu coração não batia com a ansiedade de uma noiva, mas com a adrenalina de um soldado antes da batalha. A equipe do salão chegou pontualmente. Cabeleireiro, maquiadora, massagista. A casa se encheu de conversas alegres e do cheiro de laquê e cosméticos. Camila se submeteu a tudo com uma passividade robótica. Enquanto a massagista trabalhava em seus ombros tensos, ela fechava os olhos e repassava o plano. O pequeno reprodutor de áudio, do tamanho de um botão, já estava costurado discretamente na base de seu buquê, o fio do microfone de lapela serpenteando invisível entre as hastes das rosas brancas. Era uma peça de tecnologia simples, mas seria a arma mais poderosa daquele dia. Sua mãe entrou no quarto, os olhos marejados. Você está tão calma, minha filha, mais calma que eu. Estou em paz, mãe. Tenho certeza absoluta do que estou fazendo, respondeu Camila. E não era mentira. Quando o vestido foi colocado, o véu ajustado, ela se olhou no espelho. A imagem que a encarou era a de uma noiva de conto de fadas. Perfeita, radiante, serena, mas seus olhos contavam outra história. Havia uma profundidade ali, uma resolução de ferro que não combinava com o tule e a seda. Era a beleza trágica de um anjo vingador. A viagem para a igreja foi silenciosa. Ao seu lado no carro, seu pai segurava sua mão, falando sobre como estava orgulhoso. Camila apenas assentia, o coração martelando num ritmo frenético contra suas costelas. A cada quarteirão mais perto, a adrenalina aumentava. Medo e determinação travavam uma guerra dentro dela. E se ela fraquejasse? E se a dor a paralisasse? Ela apertou a mão em volta do buquê, sentindo o contorno duro do pequeno aparelho. Não, ela não iria fraquejar. A música começou. As portas da igreja se abriram. E lá estava ele, no altar. Rodrigo, lindo em seu fraque, o sorriso presunçoso no rosto. Ao seu lado, os padrinhos. E entre as madrinhas, Marcela, num vestido verde esmeralda. O rosto, uma máscara de falsa emoção. O olhar dos dois se cruzou por um instante, um brilho de cumplicidade que passou despercebido por todos, menos pela mulher que caminhava em direção a eles. A cerimônia transcorreu como um sonho febril. As leituras, as orações, as palavras do padre sobre amor e fidelidade soavam como um eco distante e irônico. Camila manteve o sorriso no rosto, os olhos fixos em Rodrigo. Ela via através dele. Via o desprezo, a arrogância, a mentira. Quando chegou a hora dos votos, o padre se virou para Rodrigo, que pegou o microfone com confiança. Ele falou sobre o dia em que a conheceu, sobre como ela o transformou, sobre a bênção que era a chegada de Aurora. Cada palavra era uma faca girando na ferida de Camila. A igreja suspirava, emocionada com a declaração de amor. Então, foi a vez dela. O padre lhe entregou o microfone. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos os olhos estavam nela, esperando as palavras de amor da noiva grávida e radiante. Rodrigo a olhava com expectativa, o sorriso de quem espera a confirmação de sua vitória.
Camila levou o microfone aos lábios. Sua mão, escondida pelo buquê, encontrou o pequeno botão. Eu também pensei que nosso amor era um conto de fadas. Começou ela, a voz clara e firme ecoando pelos alto-falantes. Pensei que tinha encontrado um homem que me respeitava, que me amava, que amava nossa filha, que está para chegar. Ela fez uma pausa, deixando a emoção pairar no ar. Mas ontem, eu descobri que alguns contos de fadas são, na verdade, histórias de terror disfarçadas. Um murmúrio percorreu a igreja. O sorriso de Rodrigo vacilou, substituído por uma expressão de confusão. Marcela ficou rígida. Em vez dos votos que eu escrevi, continuou Camila, a voz ganhando uma borda de aço, eu gostaria de compartilhar com todos vocês os votos que o meu noivo fez ontem, para outra mulher. E então ela apertou o botão. O silêncio da igreja foi brutalmente quebrado. A risada desinibida de uma mulher, seguida pela voz de Rodrigo. Calma, meu amor, calma. Assim você me desmonta antes da hora. Um grito chocado veio de um dos bancos da frente. O rosto de Rodrigo se transformou numa máscara de pânico e incredulidade. Ele deu um passo em direção a Camila, mas parou, paralisado pelo som de sua própria voz traidora. E a noivinha grávida? Ah, a Camila. Ela acredita em qualquer coisa que você diz. É o bibelô perfeito. A voz de Marcela, inconfundível, ecoou pelo espaço sagrado. A mãe de Camila levou a mão à boca. O rosto de seu pai se contorceu em fúria. Os convidados se viravam, procurando o rosto da outra mulher, e seus olhos começaram a pousar em Marcela, que estava pálida como um fantasma, o queixo tremendo. Depois que o anel estiver no dedo dela e o meu nome na certidão do nosso filho, aí, meu amor, eu terei controle sobre tudo. A confissão final de Rodrigo selou seu destino. Quando o áudio terminou, o silêncio que se seguiu foi mais pesado e mais alto do que qualquer som. Era um silêncio de horror, de escândalo, de pena. Camila desligou o aparelho. Ela ergueu o queixo e olhou diretamente para o homem quebrado à sua frente. O casamento está cancelado, anunciou ela, a voz ressoando com uma autoridade inabalável. Ela se virou para os convidados, que a olhavam com uma mistura de choque e admiração. E para que não reste nenhuma dúvida, a mulher com quem meu ex-noivo estava ontem, a mulher que me chamou de bibelô, é a minha amiga e madrinha, Marcela. Ela apontou o buquê na direção de Marcela. Todos os olhares se viraram para ela. Encurralada, humilhada, Marcela soltou um soluço e fugiu pelo corredor lateral da igreja, o som de seus saltos ecoando sua desgraça. Camila então se virou, entregou o buquê e o microfone para seu pai atônito e caminhou de volta pelo corredor de cabeça erguida. Larissa foi atrás dela e pegou em sua mão. Ela não era mais uma noiva abandonada. Ela era uma rainha deixando para trás as ruínas de um reino de mentiras. As portas da igreja se abriram para ela. Não para um futuro com Rodrigo, mas para um futuro que pela primeira vez pertencia somente a ela e a sua filha. No instante em que Camila virou as costas para o altar, a igreja, antes paralisada pelo choque, explodiu em caos. O silêncio foi substituído por um tumulto de sussurros, exclamações e o som inconfundível de cadeiras sendo arrastadas. Rodrigo, deixado no altar como um monumento à sua própria humilhação, tentou balbuciar uma explicação, mas sua voz foi engolida pelo barulho. Os pais de Marcela, pálidos de vergonha, saíram apressadamente, enquanto os pais de Camila, após um momento de estupefação, correram para amparar a filha. Mas em meio ao pandemônio, um outro som se destacava, um som que definiria a próxima fase da vida de todos os envolvidos. O clique discreto de dezenas de celulares gravando. Na era digital, nenhum drama dessa magnitude permanece privado. Os convidados, ainda processando a cena teatral a que tinham assistido, já estavam compartilhando os vídeos.
Pequenos trechos, filmados de ângulos diferentes, começaram a pipocar nas redes sociais antes mesmo que Camila chegasse ao carro. A primeira postagem, de um primo mais novo, veio com uma legenda simples: "Minha prima é a mulher mais corajosa que eu conheço." Foi o suficiente. O algoritmo, faminto por drama autêntico, fez o seu trabalho. Em menos de uma hora, o vídeo da noiva que transmitiu a traição do noivo no altar não era mais um segredo de família. Era um fenômeno. As hashtags surgiram organicamente, como se brotassem da consciência coletiva digital. Vingança no altar. E a mais poderosa de todas: somos todos Camila. Pessoas que não conheciam Camila, que não sabiam nada sobre sua vida, assistiam àqueles segundos de gravação e viam algo que reconheciam: a coragem de dizer basta. Viam uma mulher que, no momento de sua maior vulnerabilidade, encontrou uma força inimaginável. Camila, sem saber, havia se tornado um símbolo. Para Rodrigo, a queda foi tão rápida quanto a viralização do vídeo. Na manhã seguinte, quando ele acordou de um estupor de álcool e desespero, o mundo já o havia condenado. A primeira ligação foi de Ricardo, o padrinho de Camila, informando secamente que estava retirando todo o seu investimento. A notícia se espalhou como fogo no mundo dos negócios de Belo Horizonte. Outros investidores, temendo a associação com o escândalo e seguindo o exemplo de um nome de peso como Ricardo, seguiram o mesmo caminho. Contratos foram cancelados. Parceiros comerciais se distanciaram. A empresa de Rodrigo, construída sobre uma imagem de confiança e sucesso, entrou em colapso em questão de dias. O seu homem de família bem-sucedido era agora um pária, sua reputação reduzida a cinzas digitais. Marcela enfrentou um tipo diferente de inferno. O cancelamento social foi imediato e brutal. Amigos em comum a bloquearam. O grupo de madrinhas a excluiu sem uma palavra. Sua própria família, mortificada pela humilhação pública, a tratava com uma frieza cortante. Ela não podia sair de casa sem receber olhares de desprezo, sem ouvir sussurros que a marcavam como a outra, a amiga falsa. Incapaz de suportar o peso do julgamento, ela fez as malas e desapareceu, buscando o anonimato em outra cidade, deixando para trás os destroços de sua vida social. Enquanto isso, Camila se refugiou na casa dos pais, criando uma bolha de proteção para si e para a filha que carregava. Ela se desconectou do mundo por alguns dias, ignorando as centenas de mensagens e ligações. Precisava de tempo para processar não apenas a traição, mas a mulher que se tornara no processo. A adrenalina da vingança deu lugar a uma exaustão profunda, e as lágrimas finalmente vieram. Ela chorou pela perda do amor em que acreditara, pelo futuro que lhe fora roubado, pela amizade que se revelou uma mentira. Mas, em meio à dor, algo mais começou a surgir. Mensagens de mulheres desconhecidas começaram a furar sua bolha. Eram e-mails, mensagens diretas no Instagram, comentários nas postagens de seus amigos. Sua coragem me deu forças para deixar meu marido abusivo. Eu estava me sentindo sem valor depois de uma traição, mas ver você me fez levantar a cabeça. Obrigada por nos mostrar que não precisamos aceitar menos do que merecemos. Camila lia aquelas mensagens, uma por uma, e percebeu que sua história não era mais apenas sua. Havia tocado uma ferida coletiva, dado voz a uma dor que milhões de mulheres sentiam em silêncio. A dor dela, exposta de forma tão pública, havia se tornado um farol para outras. E foi nesse momento que uma nova ideia, um novo propósito, começou a tomar forma. Uma semana depois do não casamento, sentada na sala de estar, com uma calma que não sentia há muito tempo, ela pegou o celular, abriu o aplicativo do YouTube e apertou Criar Canal. O nome veio instantaneamente, Os Votos que Fiz para Mim. Seu primeiro vídeo foi simples, sem produção, sem maquiagem, apenas ela, sentada no sofá, a luz da janela iluminando seu rosto e a barriga proeminente.
Com uma honestidade crua e sem filtros, ela contou tudo. Desde o amor que parecia perfeito até a descoberta no corredor do flat, a preparação silenciosa e o confronto no altar. Ela não se retratou como uma heroína, mas como uma mulher ferida que decidiu lutar. A resposta foi avassaladora. O vídeo atingiu 1 milhão de visualizações em 48 horas. Mas mais importante do que os números foram os comentários. A seção de comentários se transformou num confessionário, num grupo de apoio. Mulheres compartilhavam suas próprias histórias de traição, de relacionamentos tóxicos, de superação. Elas não queriam apenas consumir a história de Camila, queriam compartilhar as suas. Camila encontrou sua nova missão. Seu canal se transformou. Ela começou a ler as histórias que recebia, com a permissão das autoras, de forma anônima, e a discuti-las, oferecendo não conselhos de especialista, mas a solidariedade de quem esteve lá. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções contrastantes. Enquanto o canal, Os Votos que Fiz para Mim, crescia, tornando-se um fenômeno de sororidade e apoio mútuo, a vida pessoal de Camila se voltava para dentro, para o milagre que se desenvolvia em seu ventre. A cada chute, a cada movimento de Aurora, ela se lembrava do verdadeiro motivo de sua luta. Não era apenas por si mesma, mas pela filha que merecia nascer num mundo onde sua mãe era inteira, forte e dona de seu próprio destino. A gravidez, que começou como uma ferramenta de controle nas mãos de Rodrigo, foi ressignificada por Camila. Tornou-se o símbolo máximo de seu renascimento. A relação com seus pais, que sempre fora boa, atingiu uma profundidade nova e comovente. Eles viam a força que emanava da filha e a admiração substituiu a pena. Sua casa, antes palco de uma festa de casamento fracassada, transformou-se num santuário de amor e expectativa, focado inteiramente na chegada da nova integrante da família. O parto de Aurora foi intenso, poderoso e transformador. No momento em que segurou sua filha nos braços pela primeira vez, olhando para aquele rostinho enrugado e perfeito, Camila sentiu todas as feridas de seu passado se fecharem. O amor que a inundou era tão avassalador, tão puro, que não havia mais espaço para o ressentimento ou a amargura. Rodrigo, Marcela, a traição, tudo isso se tornou pequeno, insignificante, diante da imensidão daquele momento. Ela havia lutado por aquela paz e agora a segurava em seus braços. Aurora não era um lembrete de uma traição, mas a prova viva de sua vitória. A maternidade a consumiu da maneira mais bela possível. As noites sem dormir, as trocas de fraldas, a amamentação. Cada desafio era enfrentado com uma serenidade e um amor que surpreendiam a todos. Ela se dedicou a Aurora com uma presença completa, encontrando alegria nas coisas mais simples. O primeiro sorriso, o som de sua respiração suave, o calor de seu corpinho contra o seu. Ao mesmo tempo, seu trabalho no canal continuava a florescer. Ela gravava vídeos durante as sonecas de Aurora, muitas vezes com a filha dormindo num sling junto ao seu peito. Essa autenticidade só a aproximou ainda mais de seu público. As mulheres que a seguiam não viam uma influenciadora distante, mas uma mãe real, uma mulher real, navegando as alegrias e os desafios da maternidade solo enquanto construía uma carreira e curava seu coração. O sucesso do canal extrapolou o YouTube. Convites começaram a chegar. Primeiro, para entrevistas em podcasts sobre empoderamento feminino. Depois, para lives no Instagram com psicólogas e terapeutas de casais, onde sua história servia como ponto de partida para discussões profundas sobre relacionamentos, autoestima e resiliência. Camila, que nunca havia se imaginado como uma figura pública, descobriu que tinha uma voz e que as pessoas queriam ouvi-la. A vida de Camila havia encontrado um ritmo novo e gratificante.
Os dias eram preenchidos com as alegrias da maternidade e o propósito de seu trabalho. Aurora crescia saudável e risonha, alheia ao drama que precedeu sua chegada, e o canal se tornava uma comunidade cada vez mais forte. Mas o passado, por mais que tentemos enterrá-lo, tem uma maneira de rastejar de volta para a superfície quando menos esperamos. E o passado de Camila tinha um nome: Rodrigo. A primeira ligação veio num número desconhecido. Camila, acostumada a receber contatos de assessorias e produtoras, atendeu sem hesitar. O silêncio do outro lado da linha foi a primeira bandeira vermelha. E então, a voz. A mesma voz que assombrava suas memórias, mas agora despojada de sua arrogância, tingida com um tom choroso e patético. Camila, sou eu! O estômago dela gelou. O que você quer, Rodrigo? Eu vejo você, vejo seus vídeos, vejo o que você fez comigo. Começou ele, a autocomiseração pingando de cada palavra. Você me destruiu. Acabou com a minha vida, com a minha empresa. Tudo por causa de um erro, um deslize. Você não podia ter me perdoado em particular? Tinha que fazer aquele circo? Você me transformou num monstro para o mundo inteiro ver, enquanto se faz de santa, de heroína. Camila sentiu uma onda de náusea. A tentativa de inverter a culpa, de se vitimizar, era tão desprezível que a deixou sem palavras por um momento. Eu não fiz nada com você, Rodrigo. Eu apenas mostrei a todos quem você realmente é. As palavras eram suas, as ações eram suas. Agora, lide com elas. Ela desligou, o coração batendo forte, não de medo, mas de uma raiva antiga que ela pensava ter superado. Mas não parou por aí. As ligações de números desconhecidos se tornaram frequentes. Mensagens de perfis falsos apareciam em suas redes sociais, ora a acusando, ora implorando por uma conversa. Ele começou a aparecer nos lugares que ela frequentava. Um vislumbre dele do outro lado da rua do seu café favorito. O carro dele estacionado a uma quadra da casa de seus pais. Ele não se aproximava, apenas se fazia ver. Era uma tática de intimidação, uma forma de dizer: eu ainda estou aqui, eu posso te alcançar. A apreensão começou a se infiltrar em sua paz recém-conquistada. Ela reforçou a segurança, passou a olhar por sobre o ombro, sentindo a sombra dele pairando sobre sua vida. A escalada final veio na forma de uma notificação oficial. Rodrigo havia contratado um advogado e estava entrando com um pedido de guarda compartilhada de Aurora. O documento era uma obra-prima de manipulação, pintando Camila como uma mulher instável e vingativa, que usava a filha como ferramenta de promoção pessoal, enquanto ele era o pai arrependido, desesperado para ter um relacionamento com a filha que lhe era negado. A batalha legal foi desgastante e feia, mas Camila tinha a verdade e as provas ao seu lado. Sua advogada, a implacável doutora Helena, desmantelou cada argumento de Rodrigo. O áudio da traição, testemunhas do seu comportamento errático e o histórico de assédio foram apresentados. O juiz, um homem experiente, viu através da farsa. Rodrigo não conseguiu a guarda compartilhada. O direito de visita foi concedido, mas de forma estritamente supervisionada e condicionada a uma avaliação psicológica. Foi uma vitória para Camila, mas uma vitória amarga, que a deixou exausta e emocionalmente drenada. Foi depois dessa derrota final no tribunal que Rodrigo pareceu, finalmente, quebrar. Algumas semanas se passaram em silêncio. A perseguição cessou. As ligações pararam. Camila, cautelosamente, começou a respirar aliviada. Então, um dia, ele apareceu. Não escondido do outro lado da rua, mas na porta da casa de seus pais, de pé, sob a luz do sol da tarde. Ele parecia diferente. Mais magro, abatido, os ombros caídos. Não havia mais vestígios do empresário arrogante. Diante dela estava apenas um homem derrotado. Camila o recebeu na varanda, pedindo que seus pais ficassem dentro de casa com Aurora. Ela não sentia medo,
apenas um cansaço profundo. Sentaram-se em silêncio por um momento. O mesmo silêncio pesado que um dia existiu entre eles, mas agora por razões totalmente diferentes. Eu sinto muito, disse ele, a voz baixa, finalmente. Não há desculpas. O que eu fiz foi monstruoso. O que eu disse sobre você, sobre nossa filha, foi imperdoável. E o que eu fiz depois, tentando te culpar, te perseguindo, foi o ato de um homem desesperado e patético. Eu perdi tudo, Camila. E eu percebi que mereci perder tudo. Ele olhou para ela, os olhos cheios de um arrependimento que, pela primeira vez, parecia genuíno. Eu não vim pedir para voltar. Eu sei que isso é impossível. Eu precisava que você ouvisse isso de mim. Eu sinto muito. Camila o escutou com uma calma que o surpreendeu. Ela o observou, não como o homem que amou ou o monstro que atraiu, mas como uma figura distante de seu passado. A dor, a raiva, o desejo de vingança. Tudo isso havia sido processado, transformado e, por fim, liberado. Eu sei que você sente, Rodrigo, respondeu ela, a voz suave, mas firme. E eu aceito suas desculpas, mas quero que saiba de uma coisa. Ela se inclinou um pouco para a frente, garantindo que ele entendesse a profundidade de suas próximas palavras. Eu já te perdoei. Há muito tempo, mas eu não fiz isso por você. Eu fiz por mim. Eu precisava me livrar do peso do ódio para poder ser a melhor mãe para a minha filha. Meu coração, que um dia foi seu, hoje está ocupado com duas coisas. O amor imenso que tenho pela Aurora e o amor próprio que eu lutei tanto para reconstruir. Ela se levantou, sinalizando o fim da conversa. Você pode ver sua filha nos dias determinados pelo juiz. É seu direito e é direito dela, mas fora isso, não me procure mais. Nossa história acabou. O perdão que eu te dei foi o meu ponto final. Agora, por favor, vá. Rodrigo a olhou por um longo momento, absorvendo a finalidade em suas palavras. Ele assentiu lentamente, levantou-se e foi embora, sem olhar para trás. Enquanto Camila o observava se afastar, ela sentiu a última corrente invisível que a prendia ao passado se romper. Ela estava, finalmente e completamente, livre. Com o fantasma de Rodrigo finalmente exorcizado de sua vida, Camila sentiu uma leveza que não experimentava há anos. A paz não era mais algo pelo qual ela precisava lutar, era o ar que ela respirava. Sua vida se assentou em uma rotina de felicidade genuína, tecida com os sorrisos de Aurora, o calor de sua família e o propósito gratificante de seu canal, que ultrapassou a marca de 100 mil inscritos, tornando-se uma referência, uma comunidade vibrante onde mulheres encontravam força umas nas outras. Camila decidiu celebrar essa conquista e o novo capítulo de sua vida lançando um livro. Ela compilou suas reflexões, as lições aprendidas e as histórias mais impactantes compartilhadas por suas seguidoras. O título era uma homenagem à sua jornada e à sua missão. Os votos que fiz para mim mesma. O livro foi um sucesso instantâneo, não apenas por sua história, mas porque ecoava os sentimentos de milhares de mulheres que em algum momento precisaram escolher a si mesmas. As mensagens que ela recebia diariamente eram um testemunho do impacto de seu trabalho. Eram agradecimentos, desabafos, celebrações de pequenas e grandes vitórias. Cada uma era um lembrete de que sua dor havia sido transformada em um farol. Numa terça-feira chuvosa, enquanto Aurora, agora uma menininha tagarela de quase 2 anos, dormia em seu quarto, Camila sentou-se para ler os e-mails do dia. Havia um com o assunto "Um voto que você me ajudou a fazer", que chamou sua atenção. Ela o abriu. As palavras que leu a seguir fizeram o mundo parar. Querida Camila, você não me conhece, mas eu sinto que conheço você. Meu nome é Helena. Há 6 meses meu mundo desabou. Descobri que o homem com quem eu ia me casar não só me traía, mas tinha uma família inteira em outra cidade. A humilhação,
a dor. Foi demais. Eu não via saída, eu não via futuro. Naquela noite, eu decidi que não queria mais viver. Eu escrevi uma carta de despedida, preparei tudo. Faltava apenas o último passo. Enquanto eu estava sentada ali no chão do meu apartamento, com o celular na mão para mandar uma última mensagem para minha mãe, o algoritmo me sugeriu um vídeo. O título era A Noiva que Transmitiu a Traição no Altar. Eu não sei por que cliquei, talvez por curiosidade mórbida. E então eu vi você, vi sua coragem, sua dor, sua força. Eu vi você caminhando para fora daquela igreja, não como uma vítima, mas como uma rainha. E enquanto eu assistia, algo dentro de mim mudou. Eu vi que havia uma escolha. Eu vi que o fim de uma história não precisava ser o fim da minha vida. Eu assisti a outro vídeo seu e mais outro. Passei a noite inteira maratonando seu canal, chorando, mas pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de possibilidade. Naquela noite, por sua causa, eu fiz um novo voto. Não para um homem, mas para mim mesma. Eu votei viver. Hoje, 6 meses depois, estou em outra cidade, tenho um novo emprego e estou fazendo terapia. Ainda há dias difíceis, mas agora eu sei que sou mais forte que eles. Eu queria que você soubesse disso. Você não apenas me inspirou. Você, Camila, salvou a minha vida. E eu serei eternamente grata. Gostaria de enviar minha história para seu canal e servir de inspiração para outras mulheres também. Camila terminou de ler com o rosto banhado em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza nem de alegria, mas de uma emoção tão profunda que não tinha nome. Ela olhou pela janela para a chuva que lavava o mundo lá fora e sentiu como se sua própria alma estivesse sendo purificada. Toda a dor, a humilhação no corredor do flat, a fúria fria, a batalha na igreja, a perseguição, tudo a havia levado àquele exato momento. Cada passo doloroso de sua jornada havia sido um degrau para que ela pudesse estender a mão e puxar alguém como Helena de volta da beira do abismo. Sua dor não havia sido apenas um fardo, havia se tornado sua missão. Ela se levantou e foi até o quarto de sua filha. Aurora dormia serenamente, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo. Seus cabelos loiros formavam uma auréola em volta de sua cabeça. Camila ajoelhou-se ao lado da cama e acariciou o rosto da filha, as lágrimas ainda escorrendo silenciosamente. Naquele pequeno ser, ela via todo o seu mundo. Aurora não era mais apenas o símbolo de seu renascimento pessoal. Ela era o símbolo de todas as vidas que foram tocadas, de todas as mulheres que encontraram força, de todas as Helenas que escolheram viver. Sua filha era a personificação da esperança, a prova viva de que mesmo da mais profunda escuridão, uma nova e radiante aurora sempre pode nascer. E naquele momento, olhando para o futuro que dormia em paz à sua frente, Camila entendeu que os votos mais importantes não são aqueles que fazemos para os outros em altares de igreja, mas os votos silenciosos e inquebráveis que fazemos para nós mesmas, no santuário de nossos próprios corações. E assim, a jornada de Camila nos mostra que mesmo das cinzas da maior das decepções, uma mulher pode reerguer-se, não apenas para reconstruir sua própria vida, mas para iluminar o caminho de outras. As histórias que contamos aqui em nosso canal são como a de Camila, inspiradas em muitas histórias reais de traição, separação e, o mais importante, de superação. Para proteger quem confia em nós, mudamos nomes, algumas situações e, às vezes, até o final, sempre com o consentimento da pessoa que compartilhou sua jornada. Queremos muito que este espaço continue a ser o que ele se tornou, um lugar de sororidade, de apoio e de transformação. Se você também tem uma história e sente que compartilhá-la pode ajudar outras pessoas,
ou simplesmente precisa ser ouvida, estamos aqui. Nosso e-mail para contato está na descrição do canal. Agora, se você gosta de ouvir essas histórias e acredita no poder delas, peço que deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem de força para mais pessoas que possam estar precisando. E claro, se inscreva no canal para nos apoiar e não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Um abraço grande e até o próximo vídeo.